Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Canal TV Arrebatamento, Pastor Fábio Salles. Meus irmãos, hoje, na madrugada do dia 1, tive uma experiência com o nosso Deus. Deus, ele mostrou o arrebatamento de uma maneira que me impactou bastante. Me impactou porque nos outros arrebatamentos eu subia, nesse eu fiquei. E a hora que eu fui ver, igual você está vendo, essa multidão de crentes sendo arrebatado na imagem do vídeo, uma multidão ainda maior ficava. E eu começava a correr para tudo que é lado, para não aceitar aquela realidade. Mas como pôde Deus ter me deixado? Por que eu fiquei? Não. E eu começava a procurar umas pessoas que eu não entendia nada. Pessoa que estava totalmente distante de Deus, pecando, fazendo um monte de coisa. Subia. E eu, que dediquei a minha vida inteira na presença de Deus, não subi, porque teve algumas coisas que depois eu pude entender que impediu. Aquelas pessoas que, para mim, elas não seriam arrebatadas, foram, porque há tempo fizeram aliança com o Senhor e foram fiéis, e por isso subiram. E muitos que ficaram muito tempo dentro da igreja, igual eu, vacilaram nos últimos momentos. E Deus permitiu eu ficar para me sentir a dor. E eu senti a dor, irmão. Senti a realidade de ter ficado. E, conhecedor da palavra, comecei a lembrar a manifestação do anticristo, o seu código 666, comer, beber, comprar. Quem não tiver, de maneira alguma, iria poder se alimentar, colocar combustível no carro, ir no hospital, enfim, caos geral. Eu senti, irmãos, a dor daqueles que ficaram, e tive o discernimento porque ficaram. Muitos não subiram por causa de mentiras pequenas, que achavam que não tinha problema e tiveram. Outros não subiram. Fornicação, adultério, traição. Jovens em fornicação, sexo antes do casamento. Marido, esposa, traições que não confessaram e ficaram escondidos. Pessoas que estavam na igreja, obreiros, obreiras, pastores, mas continuavam usando a droga, a maconha, a cocaína, tudo escondido. E não confessaram seus pecados. Irmãos, a mentira, o engano, pessoas que semeavam contenda entre os irmãos, servir a Deus e o mundo, adorar a Deus e adorar o mundo, servir ao Senhor de qualquer maneira, participantes de jogos de azar,
contaminando os olhos com aquilo que é impuro, com aquilo que não provém do Senhor, viciados em sites pornográficos, de prostituição, vídeos, revistas, homens que valorizaram mais o dinheiro do que a Deus, a palavra, deixaram de pregar a doutrina de Deus, a palavra verdadeira, a santificação, tirou aquilo que era santo de dentro da igreja e deixou a impureza entrar, o mundanismo entrar, e jovens, adolescentes se contaminaram, a igreja se contaminou com o mundo, ficou aquela mistura, aquela bagunça. Igrejas que se tornaram igrejas totalmente materialistas, pararam de pregar a salvação, o reino de Deus, pararam de exortar pararam de pregar a verdadeira doutrina de Deus, aonde Deus usou aquela passagem entre Paulo e Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, para que Timóteo pregasse a doutrina de Deus a tempo e fora de tempo, porque viria tempo em que não suportaria essa doutrina. Esses homens aí introduzir doutrinas de demônios. Pessoas que adoravam ídolos, imagens de esculturas, cantores, até pregadores. Meu Deus do céu. Contaminava o templo do Espírito Santo com tudo aquilo que é impuro. Andava de qualquer jeito, se portava na casa do Senhor de qualquer jeito. Roupas indecentes, trajes indecentes, mostrando o nudismo, as partes íntimas do corpo. Tanto o homem fazendo a mulher pecar, quanto como a mulher fazendo o homem pecar dentro da igreja. A falta de reverência, a falta de temor. E ali o espírito da pombagira, prostituição agindo dentro de um culto de louvor e adoração a Deus. Um cobiçando o outro, um desejando o outro, simplesmente pelas roupas imorais, indecentes, mostrando partes de suas vergonhas, aonde Apocalipse 16:15 diz: eis que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que quando vier não esteja nu e lhe mostrando as suas vergonhas. O arrebatamento aconteceu, meus irmãos. Eu fiquei muito secado. Choro, ranger de dente, sofrimento, decepção, medo, pavor. O Espírito Santo subiu junto com a igreja. Só ficaram os rebeldes, os desobedientes, e muitos que achavam que Jesus não ia vir mais, e outros, vai demorar, dá tempo ainda. Veio num dia de surpresa. Ninguém imaginava que ele poderia vir numa época de carnaval, numa época de Natal e Ano Novo, numa época de casamento, de noivados, de aniversário, de festa junina. Ele veio na época assim e pegou um monte de gente de surpresa, inclusive eu. A hora que começou a noticiar que o povo sumiu, que a igreja sumiu, que os fiéis tinham ido embora, ele veio sobre todos aqueles que ficaram, homens amantes do dinheiro e de si mesmo, pessoas que Deus abençoou muito e tinha plena condições de abençoar muito a obra de Deus, mas amou mais os bens que recebeu do que a própria obra, do que a própria alma, do que o próximo. Abandonou a obra missionária, nunca se preocupou em pregar o evangelho. Fez igual aquele que recebeu um talento, escondeu
embaixo da terra, não deu nem aos banqueiros, para que quando seu senhor viesse e recebesse os juros daquele talento, escondeu e foi lançado nas trevas exteriores. Pessoas que negou um copo de água, negou um pedaço de pão, um prato de comida, um cobertor, que nunca ajudou ninguém, sempre só se preocupou com ele, com o seu nariz, com a sua família, com os seus. Infelizmente, a falta de amor, a falta de compaixão, de misericórdia, impediu que muitos subissem. E muita gente intrigada um do outro com mágoa, não subiu ninguém, ficou todo mundo. Meus queridos, a dor daqueles que ficaram é terrível. É terrível. A dor daqueles que ficaram. Você nem imagina o sofrimento que é. Eu fico imaginando a hora que forem lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com o inferno, os seus mortos, que ali estão, todos aqueles que serão condenados no juízo final, a terça parte dos anjos caídos, e todos aqueles, tanto grandes como pequenos, que seu nome não foi achado escrito no livro da vida, ali estará, aonde um fogo que você não enxerga, mas queima. O bicho nunca morre, o fogo ele nunca vai se apagar. Sofrimento eterno, tormento eterno, desespero eterno. E ainda não se arrepende, não se humilham, não pede perdão. Pessoas que estão administrando os seus bens aqui na terra, um monte de casa, de carro, de apartamento, muito dinheiro em vários bancos, na poupança, muito investimento. Enquanto o Senhor fala para nós juntar o tesouro aqui, porque o que tem aqui não existe salvação. As 5 loucas buscaram salvação no mundo, não tinha nada. Não tinha salvação no mundo, nem dinheiro para que pudesse comprar. O Senhor falou: juntais tesouro no céu, onde está o vosso galardão, para que naquele dia você compareça perante o tribunal de Cristo e você venha receber o seu galardão, a sua herança. O Senhor fala que o nosso tesouro, a nossa recompensa não está nesse mundo, e sim lá em cima. O que tem aqui você administra, paga as suas contas, viva bem, mas não abandone a obra de Deus, não deixe de investir na obra de Deus. A Bíblia diz que quando você vê um irmão necessitado e você não ajuda, e ele pedindo socorro, você comete pecado. A Bíblia diz que esse que assim faz deixou de fazer para Jesus e será condenado ao fogo eterno, ao inferno, o lago que arde com fogo e enxofre. Está lá na parábola da vida eterna, do castigo eterno. Fez o bem a um dos pequeninos, fez para Jesus. Deixou de fazer para Jesus. Recompensa, lago de fogo, inferno. Muitos não estão nem aí, meu irmão. Não está nem aí. Mas a hora que fechar os olhos dessa terra e se deparar com a realidade e não ter mais como se salvar, igual a parábola do rico e de Lázaro mendigo. O rico quis salvar, quis voltar para pregar o evangelho para os seus parentes, foi condenado. Não pôde mais voltar, porque é impossível alguém que partir para o mundo de lá e querer voltar para cá. Não, ele já estava ali com a sua realidade. A condenação. Lázaro serviu ao Senhor, foi humilde. A salvação. Você quer o quê? A salvação ou tormento eterno? Passar a eternidade com Deus ou com o diabo e os demônios? A escolha é sua. O arrebatamento aconteceu. Ai daqueles que ficaram. Ai de mim. Ai de todos que ficaram. Deus abençoe, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Fique com esse louvor aí. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.
de número 5, nós iremos adorar o Senhor. que é vida. Isso é que é vida. Estamos transbordando da presença de Deus. Isso que é vida. Quero franquear a oportunidade ao pastor Nilton. Vem cá, pastor, do Rio de Janeiro.